Fala pessoal do Gabaritagel, cara, hoje vamos falar da cereja do bolo da prova da Unesp, da mais legal. E olha, dois unespianos aqui, um unespiano do Rio Claro e uma unespiana do Rio Preto, né? Olha, Jean, mas eu também sou do Claro, porque meu mestrado eu fiz lá. Olha, é verdade, eu misturei aqui, não deu pardo, não deu ainda. Gente, nós vamos falar da redação da Unesp, que é fundamental numa prova de segunda fase que todas as questões são discursivas. É isso aí. Então é aquele meio ponto, né, Tassiana, da redação que vai te jogar lá em cima ou lá embaixo. Ainda mais agora com a reformulação da grade, né, Jean? Essa reformulação da grade, gente, ela foi proposital. Porque a gente percebia, Jean, que muito aluno bom era prejudicado. Então a intenção é ajudar esse aluno bom. Então, se você tem uma nota aí, gente, que vai de 22 a 26 nessa redação, beirando ali o 28, você tende a ser ajudado diante dessa grade de correção nova, porque são redações que geralmente não têm problemas de coesão, mas que são penalizadas na norma padrão. E na grade antiga, coesão e norma padrão era junto. Então, independente de você não ter problema na coesão, você era penalizado, o que é injusto. Então, de certa forma, vai ser muito legal para privilegiar o aluno bom. Esse aluno que fica por meio ponto na redação, esse aluno que quase chega lá. Ah, entendi. Então, a redação, ela mudou, pode falar, assim, né? A grade, sim. A grade. O olhar que a gente tem na grade, sim. Por exemplo, outra coisa que mudou com relação à norma padrão. Nota máxima até 4 erros. Para uma nota 3, a escala vai até 4. Para uma nota 3, podia ter até 12 erros. Agora pode até 10. Então, eles tentaram deixar aí um pouco mais difícil. E o critério B, eu não preciso nem falar, né? O critério B é o que eles mais pegam aí, é o desenvolvimento da argumentação, os textos sem, as informações sem justificativas, elas são extremamente penalizadas na VUNESP. Então, a gente tem que ficar de olho. O que não mudou é a questão do tema, que é a mais fácil, né? Basta usar as palavras da frase temática, pronto. Você já conseguiu aí o tema. Mas essa mudança de grade não pode também seguir aí para uma mudança dos temas, né? Mudar essa... Porque a prova da Unesp é a mesma vibe, né? Sim. Será que não pode ocorrer? Eu acredito que não. Pelo menos não para esse ano. Tem informações. A boca mudança pequena. Na prova não tem. A boca pequena disse. Gente, então, ó... É lógico que peraí, mas eu não sei o tema, tá? Eu não sei o tema. Claro. Gente, mas é importante. Mudança de grade, né? Privilegia o bom aluno e o tema vai seguir a mesma vibe, então não vai ter mudança. Então, né? Sem alardes, não, isso vai mesmo. mudar e tal. Tá, Tassiana, uma dúvida dos alunos, né? Que eles sempre têm, é as diferenças, né? A redação do Enem, a redação da Unesp e a redação até da FUVEST. A Unicamp, gente, a gente sabe que é outro mundo. São outros gêneros. Uma outra pegada. Em relação a essas três, qual é a principal diferença da redação da Unesp? Excelente, Jean. Não é igual. Não adianta falar, vou fazer proposta de intervenção, porque é o único tipo de conclusão que eu sei fazer que não vai dar certo. A proposta de redação do Enem, ela é propositiva. O que é isso? Ela gira em torno de uma proposta de solução porque ela te traz um problema que tem que ser resolvido, né? A Unesp, ela pode até trazer um problema, mas ela não quer que você resolve. Ela quer que você analise esse problema sob diversas perspectivas. Você não tem que chegar a uma conclusão baseada numa solução que você tem que dar. Inclusive, se você der dentro de uma proposta analítica, isso rompe com o projeto de texto, né? Então, muitos alunos, eles chegam fazendo aquele texto redondinho e com fórmula, inclusive, achando que vai arrasar na redação da Unesp, porque ali tem um problema social. Esse problema, ele tem que ser analisado e não resolvido. Então, você percebe a perspectiva totalmente diferente? E como a perspectiva analítica, ela é muito mais aprofundada nesse sentido, não basta uma relação ali causa e consequência que eu vou arrasar, né? Que é o que a fórmula sempre traz pra gente. Ela se limita a isso, né?
A banca instrui esses corretores a pegar esses modelos? Sim, não. Gente, se tem trechos se apenas são trechos da redação que pertencem à fórmula de escrita, você tem uma nota baixa. Se é uma redação inteira de fórmula de escrita, o texto inteiro é penalizado e a redação é zerada. Ah, mas como que o corretor vai saber? Vai saber. É claro. Gente do céu, vocês não têm noção da quantidade de redações que a gente tem, da experiência que a gente tem. O corretor não é qualquer um, né? Uma pessoa extremamente preparada. Vai para 20 anos quase que eu corrijo esse tipo de prova. Você acha que eu não sei detectar uma fórmula de escrita, né? Então, não adianta achar que vai enganar o corretor, que nem a gente acha no Enem, né? Que nem a internet solta aí no Enem, porque não vai rolar. Tá. E em relação à FUVEST, né? E essa prova de redação da Unesp, existe ali, é mais difícil, é mais fácil? Existe diferença na forma como a gente lida com essa prova. A Unesp, quando você lê a frase temática, você já sabe o que ela quer. Já sabe, tá ali, ó. Todas as palavras fazem sentido, você não tem dúvida no que escrever. Inclusive, ela traz até o recorte, muitas vezes, se vem com a preposição entre, ela traz até o recorte pertinente ao que tem que ter em cada parágrafo argumentativo. E isso é um facilitador. E se ela traz, por exemplo, uma pergunta, também. Uma pergunta, essa pergunta ela tem que ser respondida e a tua ideia de argumentação tem que se basear na defesa desse ponto de vista, dessa resposta. Então é muito fácil a gente arquitetar, não tem dúvida. O que ele me perguntou isso, o que ele está querendo, né? A redação da FUVEST, ela também tem o viés analítico, então em momento nenhum fujam. Esses dias eu postei até uma redação nota 43 de um aluno meu, ele fez uma redação super legal, uma argumentação super legal, analítica, aí no final ele incita uma proposta de intervenção. Ele só incitou o que deve ser feito, ele já foi super penalizado. Por quê? Porque não cabe num projeto de texto analítico, né? Não cabe de jeito nenhum. Agora, com relação à forma como a gente lida com essa prova, na FUVEST, a frase temática ela não me revela absolutamente nada. Nada. É sempre tema extremamente abrangente, aberto pra caramba, abstrato, conceitual. Eu leio aquele tema sozinho, eu tenho vontade de chorar, porque eu não sei por onde eu começo a pensar. O que ela tá querendo ali? O mundo contemporâneo tá fora da ordem? O que é esse mundo contemporâneo? Né? A sociologia vê o mundo contemporâneo de uma forma, a história de outra, a geografia de outra, a literatura de outra. O que é esse fora da ordem? Aí cai um negócio desse em plena pandemia. Ah, o fora da ordem é o mundo pandêmico. E não era. E aí o aluno que não tá nem aí para texto motivador, muito professor fala que não pode usar texto motivador, o que é um absurdo, né? O texto motivador na redação da Unesp, na redação da FUVEST, gente, ele tem que ser usado sob formato de diálogo, que não é a mesma coisa que paráfrase. É diferente, né? O diálogo é você abstrair uma ideia desse texto, colocar essa ideia central sobre o que esse texto fala, o que esse texto defende. Essa questão ela tem que estar presente na minha redação de alguma forma. Ela tem que estar presente na minha redação. O corretor tem que ver esse diálogo. É diferente de escrever a mesma coisa. Por quê? Porque essa ideia que está presente, ela vai me dar condições para ir além, que é justamente o que esse tema cobra. Tá, e depois, aí, ó, a gente vai ter um vídeo falando da FUVEST, que a Tassiana vai falar, tá, ele tá vendado, não tem as setas, mas a Tassiana vai pegar na tua mão, mas e ela sabe, ela enxerga, ela conhece o labirinto. Isso aí. E aí ela vai sair com você, mas isso num próximo vídeo que vai ser postado aqui no canal. Tá, Tassiana, e os temas, né, da Unesp? Você viu aí que já, gente, a banca que faz a Unesp é a VUNESP, e ela faz várias faculdades de medicina, principalmente no estado de São Paulo. Então ela já teve várias provas, ela tem vários cenários, e também analisando cenários anteriores. E aí ela estabeleceu aqui possíveis temas, né, que podem sair aí mais amplos na prova, e ela vai falar com vocês agora, que eu achei importante para você ficar preparado, né? Vai que cola, né? Excelente. Se você me fizesse essa pergunta há 2 anos, eu ia falar assim, ó, a prova da Unesp, ela tá primando por mais temas abstratos
e as outras da Banca VUNESP para temas mais sociais concretos. Só que os últimos temas, eles meio que desbancaram essa minha teoria, né? Na Unesp do meio do ano. Faz-se necessária a proibição de celulares nas escolas? Esse é um tema super social, super concreto. Então, não dá pra gente esperar. O que dá pra gente lidar, Jean, esperar, é com os tipos de frase temática. A VUNESP gosta muito da pergunta direta, por exemplo. Essa pergunta, gente, ela tem que ser respondida no texto, na tese, com as palavras da frase temática, sem esquecer nenhuma delas, tá? Lembrando que uma pergunta, ela permite, é sempre uma questão polêmica, e ela permite respostas sim e não. É necessário posicionamento claro em torno desse sim e não. Se você tem uma pergunta, uma questão polêmica, que te permite respostas sim e não, há duas possibilidades de projeto de texto, tá? O projeto unilateral, que gira em torno da defesa dessa resposta, e a contra-argumentação, que é um projeto de texto que permite um diálogo com o posicionamento contrário ao que você vai defender. Para que você vai citar esse posicionamento contrário? Justamente para invalidá-lo. É isso que é contra-argumentar. Dizer por que ele é ineficaz, ele é incoerente, ele é inválido, tá? Então, isso quando cai uma pergunta como essa. É possível um futuro offline? A pergunta passada, né? Da Unesp do final do ano passado. É uma pergunta direta. A do meio do ano foi uma pergunta direta. Mas há muita recorrência também da preposição entre. Eu gosto mais da preposição entre, tá? Porque não existe nenhuma dificuldade em entender o que se quer. E ela permite também várias possibilidades de projeto de texto. E o aluno que estuda certo, ele está mais antenado com relação a isso. Presta atenção numa coisa. Esse entre, ele apresenta questões, ele apresenta recortes que se complementam, ou ele apresenta recortes que são contrários, que apresentam uma relação de oposição. Grafite, entre o vandalismo e a arte. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma relação de oposição. Se eu tenho uma relação de oposição, só me cabe a contra-argumentação, porque eu tenho que citar nessa redação grafite, arte e vandalismo. Eu não posso simplesmente achar que é arte e falar só porque é arte. Eu tenho que apresentar esse diálogo. Agora, na redação da FAMERP caiu algo relacionado à obesidade infantil. Entre a responsabilidade do Estado e da família. Gente, eu posso optar por falar que é só da família? Posso. Eu posso optar por falar que é só do Estado? Posso. Eu posso optar que é responsabilidade, falar que é responsabilidade dos dois? Posso. Então eu tenho mais possibilidades. Quando esses tópicos do entre, eles se complementam, a gente tem mais possibilidades de projeto. Então é uma questão importante. Outra maneira de se cobrar uma frase temática da VUNESP, com a conjunção ou. Essa conjunção, gente, ela indica escolha. Não tem jeito de polarizar, de dizer que ora sim, ora não. Se é ou, você é obrigado a escolher um dos posicionamentos para defender. E estabelecer um diálogo com o outro, porque você não pode simplesmente esquecer que ele existe. Tem que estabelecer esse diálogo, tá? Porque todas as palavras-chave da frase temática, elas devem permear o seu projeto de texto e a sua tese. E se vier uma questão mais metafórica, essa relação de equivalência que toda metáfora traz, também deve estar presente. E aí, essa metáfora, para responder essa metáfora, você vai ter que ler os textos motivadores. O carro será o novo cigarro? Além de responder se vai ser não ou não, você vai ter que entender o que esse autor está querendo. Ele tem uma visão negativa tanto do cigarro quanto do carro. Isso tem que estar presente dentro dessa metáfora, tá? Tempo é dinheiro, a mesma coisa. Além dessa relação de equivalência, você tem que saber qual é o viés, qual é o valor que está se dando para o tempo, que está se dando para o dinheiro. É uma prova de leitura antes de ser uma prova de escrita. Massa, okay? Massa. Fiz um resumão dos tipos de frase temática da VUNESP. Olha aí, então, cara. Não dá pra gente esperar um tema, mas dá pra gente esperar um tipo de frase temática. E isso é super válido, tá? E eu trouxe alguns temas aqui que eu acho que foram bem pertinentes aí. Eu não sei se vocês têm observado as provas da Banca VUNESP, mas elas estão trazendo, gente, recortes extremamente específicos, né? Então, não tem como a gente fugir daquilo que ela está perguntando.
Então, o primeiro tema que eu trouxe, Jean, é: o trabalho remoto prejudica a produtividade ou melhora a qualidade de vida dos trabalhadores? Esse ano, a Amazon deixou de ser inteiramente online, passou a cobrar de forma mais presencial. A gente está tendo a discussão aí da escala 6 por 1. E essa escala traz também a possibilidade do trabalho remoto. Então, eu acho uma discussão bem pertinente. Tá? Hoje tem muito híbrido, né? Muito trabalho híbrido também. O que está por trás disso, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, a gente tem o ou. Eu tenho que escolher se prejudica ou se melhora, tá? E aí, vamos lá. Algumas questões que me surgiram sobre prejudicar. Sobre a dificuldade de manter o foco e a disciplina dentro do ambiente que você trabalha dentro de casa. A falta de separação entre trabalho e vida pessoal fica difícil. Redução da interação e da colaboração, porque muitas vezes uma conversa com o teu parceiro gera ideias, né? Menor troca de ideias. Falta de feedback instantâneo, porque você não tem a pessoa ali para te dar o feedback na hora. Isolamento social, né? Conversar com pessoas faz bem pra gente. Dependência da tecnologia, imagina. O mundo ficou sem internet uma semana, o que você faz? Reuniões virtuais improdutivas, inclusive a França tem até um nome para isso, Zoom fatigue, ó que chique. Mas isso aí, né, é o que mais acontece no presencial também, não precisa ser só online. Falta de controle direto do trabalho, problemas de infraestrutura e tecnologia, porque afinal de contas, né, não é qualquer lugar que se trabalha. E não é qualquer função que é desempenhada no online. Isso, também. Né? O enfraquecimento do serviço de equipe, a dificuldade de se desligar do trabalho, porque afinal de contas você tem um não lugar na tua casa. Né? Antigamente a gente vinha para casa, o trabalho ficava lá, esquecia. Hoje em dia não. Então isso traz prejuízos. Doenças mentais, burnout, a sociedade do cansaço fala muito sobre isso, tá? E alguns argumentos aqui, gente, que defendem a melhora da qualidade de vida. Redução do tempo de deslocamento, isso melhora muito a qualidade de vida, né? Menos estresse, consequentemente menos estresse, a flexibilidade de horário. De repente, você é uma pessoa que é muito produtiva à noite, de manhã não. Então, você tem a possibilidade disso. A adaptação a uma rotina pessoal que te traz uma satisfação. Eu vou fazer uma ginástica para depois trabalhar. Essa flexibilidade permite isso. Aqui, equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Eu coloquei porque a mesma coisa que atrapalha pode ajudar também, né? Mais tempo para o autocuidado, maior proximidade com a família, economia financeira, você deixa de gastar dinheiro com um monte de coisa, aumento do conforto, impacto positivo para o meio ambiente, valorização do lazer. Então, é uma questão que vem sendo assim, bem trabalhada, né, Jean? Que está bem alta aí, uma discussão agora, ainda mais com a escala 6 por 1 aí, se Deus quiser com o final dela, a gente tá falando bastante sobre isso. Gente, olha, a Tassiana passou o puro creme do milho verde para vocês. De Piracicaba. Isso, da grande Piracicaba. Cara, ela direcionou para você fazer uma excelente prova de redação da Unesp. Lembrando que para você ser aprovado, principalmente na primeira chamada e em cursos de alta concorrência, cara, não adianta, tem que ir bem na redação. Fala uma nota, assim, show de bola. É claro que a nota máxima é a melhor, mas vamos falar assim, uma nota boa. Entre 24 e 28. 24 e 28. E se você tirar entre 24 e 28, entra lá no Instagram da professora, Redação com a Tassiana, manda pra ela, professora, tuas dicas, cara, tirei 24, 28. Me conta, gente, eu fico super ansiosa, não são só vocês, não. Tem como eles saem com o papel da redação, é muito do rascunho? Difícil. Não, da Unesp não. Não sai. Senão eu ia falar, manda pra Tassiana bater o olho lá. Mas a gente pode trocar figurinha, professora, pensei nisso. Isso aí, então aqui na descrição tem o Instagram dela, vai lá, cara, perde a oportunidade não, é Gabaritagel. E o próximo vídeo ela vai falar dos temas que ela acredita que pode aparecer na prova da Unesp. Até mais, pessoal.